Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos RC. Meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de Programação Linguagem C. Aula de hoje, aula de número 14, onde eu irei estar postando aqui a minha proposta de solução para a primeira questão dos nossos desafios. Dentro da minha proposta de solução, eu irei abordar um conceito na linguagem C, que é o conceito de constantes, certo? Provavelmente você não utilizou constantes na sua proposta de solução, mas o uso de constante não é obrigatório. Eu só estou aproveitando esse desafio, essa questão, para explicar aqui esse conceito que é muito importante dentro da linguagem C. Então vamos começar. Você já pode ir para o Falcon C++. Eu já estou aqui no Falcon C++. Deixei aquela estrutura básica de um programa definido. Então vamos primeiramente entender o nosso problema. A questão pede que a gente calcule a circunferência, de um círculo, sendo que o usuário já sabe o diâmetro desse círculo. Então a fórmula para calcular a circunferência desse círculo seria circunferência, seria igual a π vezes o diâmetro informado pelo usuário. Essa é a fórmula para calcular a circunferência de um círculo, supondo que o usuário já saiba o diâmetro desse círculo. Existem várias formas de se calcular um círculo, mas a nossa questão informa que o usuário já sabe o diâmetro desse círculo. Vamos trabalhar com π. π na matemática possui um valor constante, não altera, 3,14, nunca vai alterar. Você poderia muito bem declarar aqui uma variável do tipo float, chamada de π, e atribuir a essa variável o valor de 3,14. Você poderia fazer isso, não teria nenhum problema. Só que aqui eu vou mostrar na aula de hoje o conceito de constantes, certo? Então eu vou fazer diferente aqui. Constante, como o próprio nome diz, diferentemente de uma variável, ela tem um valor constante. Esse valor não vai alterar. Lembrando que na variável eu poderia muito bem alterar o valor de π. Na constante não, ela sempre vai possuir o valor que foi estabelecido para ela. Esse valor nunca será alterado. Uma constante ela é reconhecida e declarada através de uma diretiva de pré-processamento, certo? Ou seja, eu vou fazer o uso da cerquilha. E você faz o uso da palavra, então, reservada define. Define. Aqui eu estou, então, prestes a utilizar uma constante. Logo em seguida, eu coloco o nome da constante. No caso, eu vou colocar o nome de π e vou colocar todo maiúsculo, tá? Porque eu tenho o hábito de declarar variáveis em minúsculo e constantes em maiúsculo para facilitar no entendimento do meu código. Vou atribuir ao valor a ela de 3,14, ou seja, 3,14. Não vou colocar ponto e vírgula, porque eu estou falando de uma diretiva de pré-processamento. Diretivas de pré-processamento não possuem ponto e vírgula. E agora na minha função principal, eu vou declarar duas variáveis do tipo float, que serão as variáveis circunferência, e a variável diâmetro. Circunferência irá armazenar o resultado da multiplicação de π por diâmetro, e diâmetro, como seu próprio nome indica, irá armazenar o valor do diâmetro do círculo informado pelo usuário. Então, com a função printf, vou pedir para o usuário informar esse diâmetro. Então, o usuário vai informar o diâmetro do círculo. E aí, no momento que ele informar o diâmetro do círculo, eu vou fazer então a leitura do que ele digitou com a nossa função scanf, porcentagem f, porque é um float, vírgula e comercial, e o nome da nossa variável, que é então diâmetro. Feito isso, eu já tenho o valor do diâmetro do meu círculo. Então agora é só fazer com que a minha variável circunferência receba o resultado da multiplicação entre a minha constante π e a minha variável diâmetro. Então vou fazer π, aqui perceba que já aparece aqui π como constante, π vezes diâmetro, que foi informado pelo usuário. Agora eu já posso exibir para o usuário a circunferência do meu círculo. Então a circunferência do círculo é igual
a porcentagem F, eu vou fazer uma formatação aqui para a saída. O que? Circunferência. Ok. Então é um problema bastante simples de ser resolvido, né? Eu capturo o diâmetro do círculo que é informado pelo usuário, e aí eu faço a multiplicação desse diâmetro com a minha define, que no caso é a minha constante, π, e aí eu tenho então a circunferência do meu círculo. Lembrando que se eu quisesse utilizar uma variável do tipo float para armazenar o valor de π, eu poderia fazer isso. Eu não optei por fazer isso porque dentro do meu programa eu posso alterar o valor dessa variável que seria π. E com a constante eu não consigo fazer isso, a não ser que eu venha aqui na minha constante, né, e faça essa alteração. Com a variável não, com a variável π eu poderia fazer uma alteração aqui dentro do programa sem que eu percebesse, né? Eu posso sem querer fazer uma alteração na minha variável π e mudar o seu valor, e essa variável π ela não poderia mudar o seu conteúdo ele tinha que ser constante, então por isso eu estou fazendo uso de uma constante. Então eu vou compilar e executar, informo um diâmetro, vou informar um diâmetro de 5 metros. Então, a circunferência do meu círculo é de 15,70. Então, nossa aula de hoje se encerra por aqui. Tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.